Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Irmãos, finalmente nós chegamos no capítulo 4 de Efésios. E como eu falei para vocês domingo passado, esse livro ele está muito bem dividido e a dinâmica de ensino de Efésios é bem interessante. Porque Efésios possui 6 capítulos. E desses 6 capítulos, Paulo vai tratar de 2 partes de maneira bem dividida. As primeiras 3 partes do livro, ou seja, os primeiros 3 capítulos, Paulo vai tratar da doutrina. Paulo vai fundamentar doutrinas da fé cristã. E os últimos 3, a partir desse, o capítulo 4, Paulo vai trazer exortações práticas sobre a nossa fé no dia a dia. E aqui a gente vê algo bem interessante se formando para a nossa aplicação da vida como um todo. Porque veja, irmãos, o livro de Efésios é um resumo fiel do que nós entendemos como doutrina e prática. Os primeiros 3 capítulos, Paulo vai conceituar o ensinamento. Os últimos 3, ele vai trazer exortações práticas para que a gente viva a vida de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Isso é interessante porque nós temos aqui a dinâmica da fé. E qual é a dinâmica da fé? Aquilo que se aprende, nós praticamos. A Bíblia diz, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, meus amados irmãos, o convite do Evangelho para nós não é apenas aprender, é sobretudo viver. Não é o quanto da Bíblia você sabe, mas é o quanto da Bíblia você pratica. Não é o quanto da Bíblia você conhece, mas é o quanto da Bíblia você vive. Não adianta aprender aqui e viver lá fora. O convite do Evangelho é uma espiritualidade para além dos templos, para além dos dogmas, dos ritos e liturgias. É uma fé prática, é uma fé para a vida. É por isso que Paulo, em Efésios, se utiliza de um tripé apostólico bem interessante. Note que nessa carta, Paulo vai usar a primeira metade para orar pela igreja e também ensinar. Na última parte, Paulo vai exortar. Aí nós encontramos esse tripé apostólico que se manifesta de forma fiel para a nossa vida espiritual. Nós temos instrução, intercessão e exortação. Talvez esses 3 verbos se encaixem perfeitamente na nossa vida espiritual. Intercessão, instrução e exortação. E fica muito claro que Paulo abre o capítulo 4 de Efésios exatamente trazendo um contexto de exortação.
Porque a primeira palavra que nós encontramos no versículo que acabamos de ler, o versículo de número 1 é rogo-vos. E a ideia de rogo-vos, irmãos, é a ideia do apelo que o apóstolo Paulo faz. É como se Paulo dissesse aos Efésios: eu imploro, eu suplico. E suplico sobre o quê, Paulo? Que tudo que vocês aprenderam nos 3 primeiros capítulos, agora vocês pratiquem. Irmãos, parece que nós ainda conseguimos ouvir o grito do apóstolo a nós, crentes odiernos do século 21, dizendo: que vocês aprenderam, agora pratiquem. É por isso que Paulo fala rogo-vos, ou seja, há um sentimento de apelo que o apóstolo nos traz para que nós possamos fundamentar doutrina e prática. E o que é que Paulo vai dizer aos filipenses, ou melhor, aos efésios? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a carta de Filipenses, Filemão, vocês sabem, ele estava preso. Paulo não escreveu essa carta em um escritório com ar-condicionado, na maior tranquilidade. Pelo contrário, Paulo escreveu essa carta de uma masmorra, aprisionado. Só que veja, irmãos, mesmo preso, Paulo não encontra motivos para reclamar da vida. Pelo contrário, Paulo vai se utilizar das figuras que ele encontra na prisão para fazer analogias práticas para a nossa fé. Então, olha que interessante, Paulo vai dizer: rogo eu, o prisioneiro do Senhor. Então, a capacidade que Paulo tinha de transformar imagens negativas em aplicações práticas é impressionante. Paulo vai entender que a vida, por mais difícil que ela seja, nós podemos parafrasear o poeta e cantar que a vida, sim, é bonita. É bonita e é bonita. Ainda que existam capítulos que a gente encontre na vida um tom de cinza, de escuridão, de prisão, ainda assim, meus irmãos, nós podemos encontrar beleza de onde parece que só encontramos densas trevas. Paulo enxerga na prisão uma possibilidade de canção. Isso é tremendo, irmãos. Isso é simplesmente aceitar a chamada de Deus para a sua vida e perceber que os nossos mais intensos louvores podem surgir das nossas mais intensas adversidades. Por muito menos a gente murmura. E Paulo vai fazer a analogia da prisão, e é tanto que ele vai dizer outras vezes: embaixador em cadeias, sou eu, embaixador em cadeias. Outra oportunidade, Paulo vai dizer: eu, preso de Cristo. Ainda em Efésios, capítulo 6, ele vai fazer a analogia da armadura de um soldado. Veja, irmãos, ao invés de murmurar pelas circunstâncias, Paulo está utilizando as figuras que ele tem para dizer e para glorificar a Deus em meio às circunstâncias da vida. Será que nós podemos enxergar beleza naquilo que muita gente não consegue ver? A fé cristã nos impulsiona a essa incrível capacidade de cantar em meio às dores e de transformar dores em música para a glória de Deus. Paulo, preso do Senhor. E aí ele vai começar a sua expressão dizendo: eu rogo a vocês que vocês andem de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. É interessante que o verbo grego para andar é o mesmo que viver. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós devemos viver de acordo com o Evangelho. É como se Paulo dissesse: eu fundamentei a doutrina, capítulo 1, 2, 3. Agora eu espero que vocês andem. Andem como? Conforme o que vocês aprenderam. E o resultado disso é vida praticada. Então, irmãos, a nossa fé, ela exige de nós uma conduta de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então Paulo fala: eu rogo a vocês que vocês andem de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. Em outras palavras, vocês precisam traduzir em ações aquilo que vocês aprenderam através do ensino. Tem uma frase que diz que você é a Bíblia que o mundo vai ler. Já parou para pensar nisso? Que as pessoas lá fora raramente vão ler a Bíblia, mas lerão a sua vida, lerão a sua conduta, lerão a forma como você vai lidar com as circunstâncias da vida. Então o que Paulo está dizendo é: sejam exemplo, mantenham uma conduta de vida santa, mesmo em meio à pecaminosidade do mundo. A ideia no original grego para de maneira digna é a ideia de igualdade ou equilíbrio.
É como se Paulo dissesse: não se torne um alienado religioso que se afasta das pessoas e exclui os outros do seu convívio familiar e social. Mas andar de maneira digna é entender que no equilíbrio da graça nós podemos influenciar sem ser influenciados. Irmãos, a minha oração é para que a gente possa desenvolver, Emerson, uma espiritualidade atraente e não repelente. Porque na maioria das vezes a espiritualidade que muita gente desenvolve, ela assusta e não atrai. Ela repele e não traz para perto. Que você seja essa santa exceção. Que as pessoas gostem de ter você por perto por causa dessa espiritualidade saudável que você consegue carregar. Andar de maneira digna é fazer fama ou trazer fama ao nome de Cristo Jesus. Paulo traz essa ênfase dizendo: tragam a vida prática do que vocês aprenderam e veja exatamente a maneira como vocês devem andar. Meus amados irmãos, a partir daqui o apóstolo Paulo vai fazer um apelo muito forte à unidade cristã. E veja, nós precisamos falar sobre essa temática, a unidade. O que é ser um? Ou qual é a ideia de unidade? E unidade fala exatamente sobre isso. Revela aquilo que é o caráter de um só. A ideia na definição de unidade é quando todos se tornam um. E é interessante que sempre existe no Evangelho um apelo para a nossa unidade. Nós, enquanto pessoas, discípulos de Cristo, devemos nos tornar um. O problema é que, na maioria das vezes, confundimos unidade com uniformidade. E o que é uniformidade? É quando todo mundo aqui se veste igual, fala a mesma linguagem evangélica, sauda todo mundo com a mesma paz e vive no nosso gueto. Isso é uniformidade. A Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia nos convida para sermos um, apesar de diferentes. Aqui tem flamenguista, tem vascaíno, misericórdia. Aqui tem confiança, ainda bem que não tem Sergipe, né? Graças a Deus. Aqui tem quem gosta de vermelho, tem quem gosta de azul, tem quem gosta de qualquer outra coisa. Somos diferentes, porém a nossa unidade nos conduz a um pensamento único. Unidade, irmãos, é simplesmente uma ideia que eu vi uma vez e eu achei muito bacana. Alguém disse que união é um saco de batatas. Unidade é o purê da batata. Você tem a união do saco, um monte de batatas juntas, mas quando você faz o purê, você vê que aquelas batatas tornaram-se uma só. O problema, irmãos, é que a gente precisa entender também o que não é unidade. Já parou para pensar que estar junto não significa estar unido? Nós podemos estar juntos aqui nessa assembleia, porém divorciado nas ideias. Um casal pode estar junto, divorciado no pensamento. Uma igreja pode estar junta, divorciada na maneira que vive. Então o que Paulo vai enfatizar aqui? Sejam felizes em relações saudáveis. Irmãos, e o mundo aí, a igreja ou as instituições como um todo, você percebe que existem relações tóxicas, abusivas, que se desenvolvem no relacionamento. Por quê? Porque nós somos pessoas, seres humanos. E onde há ser humano, haverá comprometimento de relações. O proverbista Salomão disse que assim como o ferro afia o ferro, o seu companheiro afia o outro. Ou seja, é nessa relação tensa que por vezes se desenvolve o nosso amadurecimento. Ou você pensa que eu sou esse pastor que fala bem assim: irmão, teve um dia que eu vi aqui com o sapato trocado. Não foi? Hoje o sapato meu ali abriu o solado ali. Teve que trazer esse sapato aqui. Exatamente por quê, irmãos? Porque nós possuímos limitações. Quer me conhecer? Passa uma semana comigo. Você vai ver que eu tenho algumas qualidades, mas a maioria é defeito. É ou não é, Thaís? Não precisa responder, não. Mas o fato de possuirmos limitações não quer dizer que nós devemos abortar a ideia da unidade. Por mais diferente que sejamos, irmãos, precisamos trilhar o caminho da unidade, porque Jesus disse que para que o mundo crê que o Pai o enviou, nós precisamos ser um. E Paulo vai dizer que o caminho da unidade, o caminho de sermos um, ele começa no versículo 2, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, olha que
Maravilha da graça o que Paulo está nos ensinando. Paulo vai nos dizer que o caminho para sermos um, primeiro, ele começa pela humildade. E sabe, irmãos, a humildade contrapõe dois grandes inimigos da unidade, que é o orgulho e o egocentrismo. Quando nós desenvolvemos a capacidade de Cristo de ser humildes, nos despojamos do nosso ego e nos desfazemos do orgulho. Irmãos, alguém disse que o orgulho ou o orgulhoso é como alguém que tem mau hálito. Quem tem não percebe, mas quem está perto logo percebe. Ela não é uma pessoa orgulhosa, cheia de si. E alguém disse que o homem mais vazio de si é aquele que é cheio de si mesmo. Porque há tanto eu nele que não cabe os outros. Então a proposta do Evangelho é que a gente se desfaça desse ego e passe a ter uma ênfase no outro e não só em nós. Tem um versículo bíblico que me alegra e que me assusta ao mesmo tempo. Ele fala o seguinte: Deus resiste ao soberbo. Isso é assustador, irmãos. Alguém orgulhoso, cheio de si, que não ouve ninguém, que não para, que nunca está errado. Deus resiste a esse. Aí o versículo conclui assim, ó, mas dá graça ao humilde. Que é graça, irmãos, favor imerecido, ou seja, você não merece, mas Deus dá. Por quê? Porque o seu coração não está em você. O seu coração está em Deus e, por consequência, está no outro. Paulo disse que o caminho da unidade começa na humildade. Só que ele ainda vai dizer no versículo 2 que esse caminho também é um caminho que é pautado na mansidão. E o que é mansidão, irmãos? A gente ouve falar que Moisés foi o homem mais manso da terra. E a gente tem por mania de achar que mansidão é aquele cara calmo, né? Tranquilo, que não mexe com ninguém. Aquele cara zen, paz e amor. Só que na verdade, irmãos, mansidão é muito mais que isso. A mansidão é manter o domínio próprio diante da imaturidade do outro. Você consegue entender isso? O que é mansidão? É o outro estar explodindo em fúria e você mantém a sua paz. Então a mansidão não é você se fazer de coitadinho, de não mexer com ninguém. A mansidão, irmãos, é você manter o seu domínio próprio diante da imaturidade do outro. Isso só pelo fruto do Espírito. Aí Paulo diz que esse caminho da unidade começa na humildade, na mansidão, na longanimidade, que a longanimidade tem a ver com provar, quando você está tão ciente de quem você é, que você não quer provar para o outro que está certo, mas que você prefere estar em paz. E ele conclui dizendo, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. O cristão tem que tirar da sua frase aquela expressão, ou o cristão tem que tirar do seu vocabulário aquela expressão que diz, eu não suporto você, porque a recomendação do apóstolo aqui é suportando-vos uns aos outros. E o que é suportar, irmãos? A própria palavra suportar já diz o que é. Suportar é dar suporte. E quando é que eu dou suporte a alguém? É quando eu percebo que esse alguém está caindo e eu vou lá e sou o escoro para ele e não deixo cair. Irmãos, o apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Se Paulo disse que o amor tudo suporta, é porque existe uma possibilidade de nós não mais nos suportarmos. Então veja, irmãos, como é que nós vamos começar o caminho da unidade. É sendo humildes, é possuindo essa capacidade de Cristo de sermos mansos, humildes, de sermos capazes de suportar uns aos outros nele, no amor. Ele vai ainda dizer no versículo 3 que a unidade, ela procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outras palavras, não somos nós que produzimos a unidade, nós guardamos a unidade. Amém, irmãos? Amém, gente? Vocês estão comigo ou estou sozinho aqui? Então, todo mundo vai falar, outro vai... Não entendi nada agora. Tem uma barata aqui. Paulo então vai dar ênfase no versículo 4. Exatamente a ideia clara da unidade no corpo de Cristo.
Olha o que diz o versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Paulo enfatiza 7 vezes a expressão uma só, denotando que a nossa fé é uma fé uniforme. Paulo vai deixar claro para nós, meus amados irmãos, que a fé cristã é uma fé que sabe a sua catolicidade, ou seja, ela sabe a sua uniformidade. Ela conhece a sua raiz única. Ele vai começar dizendo que existe um só corpo e um só espírito. Ele trabalha essa ideia da unidade, ligando a unidade de um corpo que tem o sentimento de pertencimento. Paulo vai usar essa ideia mostrando que a igreja ela é essa comunidade para pertencer. Nós pertencemos, irmãos, ao corpo de Cristo enquanto igreja de Deus. Paulo ainda vai dizer o seguinte, que há uma só esperança. Qual foi a última vez, irmão, que você ouviu uma palavra sobre esperança? E a palavra esperança, no seu próprio nome já diz, esperança é uma espera prolongada. E falar de esperar para a sociedade da pressa é complicado, sim ou não? Nós somos muito apressados, irmãos. E nós, poucas vezes, conseguimos desenvolver a capacidade de esperar. O nosso salmo não é o 40, esperei com paciência no Senhor. O nosso salmo é o qual? O 70, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Não é? Nós vivemos em uma sociedade tão apressada que até áudio no WhatsApp a gente não consegue mais ouvir na velocidade 1. É sempre de 1,5 para 2. Né? Para ganhar logo tempo e acabar e vamos lá, o que você tem para falar? Quando a Bíblia fala sobre esperança, irmãos, ela está nos dizendo que existe capacidade ou existem razões para que nós, enquanto igreja, possamos esperar. Já parou para pensar que a nossa fé se baseia em uma promessa? Que promessa? Que Jesus vai voltar. E isso implica em quê? Esperar. Václav Havel, ex-presidente da República Tcheca, disse o seguinte, que a esperança não é a certeza da vitória, mas é a certeza que eu vou lutar, e isso vale a pena. Irmãos, dia 1º de maio, aniversário do Confiança, mas também é comemorado aí dia do trabalho, né? Dia do trabalhador, né? E eu falo aqui para trabalhadores que possuem a esperança de acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, meu sogro ali 4 da manhã, na esperança de que a vida vale a pena. Por quê? Porque nós não temos a certeza da vitória, mas nós temos a certeza que amanhã, segunda, será mais um dia para a luta, e isso vale a pena, irmãos. Vale a pena lutar. Deus nos dá razões para lutar, e isso aumenta a nossa esperança. Paulo diz que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É como se Paulo dissesse, existe a capacidade de vocês serem um, porque na Trindade os 3 são um. Eu não vou mais entrar em Trindade aqui na igreja não, porque o pessoal Valério está aí endoidar a mente. Mas é como se Paulo dissesse, se existe comunidade na unidade da Trindade, nós, nas nossas diferenças, podemos ser um. Amém, igrejinha? Olha que tremendo isso. Nós, mesmo sendo diferentes, irmão João, pensando diferente, com características diferentes, podemos ser um. Por quê? Porque 3 pessoas se formam um, e o vínculo que os une é o vínculo do amor. Existe amor na Trindade, deve existir amor entre nós. É por isso que Paulo vai levar esse nível de unidade exatamente para a Trindade. Ele vai dizer ainda, no versículo de número 5, aliás, versículo de número 7, perdão, irmãos, voltando ao versículo 5, de fato, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. É como se Paulo dissesse, esse Deus a qual nós servimos, ele nos encontra em todas as nossas dimensões. Ele está sobre nós. Mais que isso, além de estar sobre nós, ele também é sobre nós. E também, por muitas das vezes, é por nós. E se eu fosse acrescentar aqui, eu diria que na maioria das vezes ele é apesar de nós. Porque apesar dos pesares, Deus ainda é conosco. Apesar dos pesares, irmãos, Deus ainda nos ajuda
e Deus ainda nos auxilia. No versículo 7, Paulo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Não é tremendo isso? Paulo utiliza um jogo de palavras aqui para dizer assim, ó, Deus é por todos, mas a graça foi dada a cada um. Ele vem do plural para o individual. A graça foi dada a todos. Mas, aliás, ele é por todos, está sobre todos, mas a graça foi dada a cada um de nós. É como se Paulo dissesse que se essa graça ela se manifestou individualmente de acordo com a medida que Cristo nos deu, nós não podemos medir a espiritualidade do outro aqui, porque cada um recebeu uma medida de fé. Sabe aquela coisa de Robson é frio, não dá nem glória a Deus no culto. Quem é você para dizer isso, irmão? Ó, Thaís, nem dá uns ternos no culto, nem sapateia e tal. É fria. Como, irmão, se a Bíblia está dizendo aqui que a fé, a graça, ela tem uma medida. E a medida de Emerson é uma. A medida do meu tio César é outra. A sua medida é outra. E nisso Deus é glorificado. O grande problema, irmãos, é que a gente trabalha com pré-definições. E se não for do meu jeito, você não é espiritual, bispo. Se você não se encaixar no meu perfil, sua igreja lá, e nada. A minha que é porque nós entendemos de forma pré-concebida que Deus atua em pré-definições. E aí a gente fica escandalizado quando sabe que nem evangélico Deus é. Sabia disso, Wagner? Nem evangélico, nem cristão Deus é. Deus é Deus, irmão. E se ele der uma medida para um e para outro, ele sabe o que está fazendo. Então é maravilhoso quando a gente encontra essa ideia manifesta em Efésios 4. Ele vai continuar dizendo no versículo 8, 9, sobre a capacidade do Cristo que desceu às profundidades, mas subiu. E a partir do versículo 11 ele vai falar sobre essa unidade da igreja que se manifestou nos 5 ministérios. Ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e doutores. É interessante, irmãos, que Paulo está falando exatamente isso aqui em um sentido de que a nossa individualidade só se manifesta na coletividade da igreja. Já parou para pensar nesse texto, irmãos? Olha que tremendo. Paulo está falando assim, ó, Deus deu a graça, a medida da graça a cada um. Para quê? Para que você atue de acordo com aquilo que ele já estabeleceu. Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres, doutores, pastores. É como se Paulo dissesse, na sua capacidade individual, você só flui como igreja quando você se encontra na coletividade. Ou seja, em um desses aí você deve se encaixar. Então escute isso aqui, irmãos. Nós cantamos aqui, nunca foi sobre nós. Por quê? Porque o texto bíblico não tem chamadas individuais. Deus não trabalha para fazer de você um campeão. Deus não trabalha para botar você no palco e outro na plateia aplaudindo. Deus trabalha para uma coletividade. Deus não chama um, Deus chama um povo. Pode ver na Bíblia, irmãos, quando Deus chamou um, na verdade, foi para executar a sua vontade para um povo, um coletivo. Então o chamado de Deus nunca é no individual. Deus não tem um plano para Jefferson. Deus tem um plano para a ponte. Deus não tem um plano para você, Deus tem um plano para nós. Então quando a gente fala que nunca foi sobre nós, é nunca mesmo. Nós temos que olhar para a Bíblia, para a espiritualidade e apontar para Cristo e para o coletivo. Deus não chama um, Deus chama um povo. O pastor em Gênesis 2, ele falou, Abraão, sê tu uma bênção. Mas para quê? Para que Abraão, a partir dele, fosse levantado uma grande nação. E olha nós aqui, filhos dessa grande nação. Então nunca foi sobre nós, é verdade, é tudo sobre ele. E os 5 ministérios revelam isso, porque Paulo vai dizer que ele deu esses 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que é que Deus não dá chamadas individuais? Porque a visão de Deus é a visão de igreja. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é para edificar a sua igreja. Pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Que é um privilégio, irmãos, sermos agentes desse reino, sermos agentes da igreja de Jesus e participarmos como coautores do que ele está fazendo no mundo.
Irmãos, Deus está escrevendo uma história em Aracaju e você não pode ficar de fora disso, irmão. Você não pode ficar de fora disso. Deus olhou para nós com um olhar de chamamento coletivo, o ajuntamento da igreja. É para que a gente seja aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoar no grego dá a ideia de tornar melhor. Olha que tremendo isso. É como se Paulo dissesse aqui no contexto de igreja, as coisas progressivamente melhoram. Pessoas mudam, são transformadas. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Por quê? Porque existe uma capacidade de, na unidade da igreja, Deus nos tornar melhores. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é o sentido claro do aperfeiçoamento do corpo. Porque isso visa não só o aperfeiçoamento, mas como Paulo disse, o crescimento do corpo. Se não há edificação, não há unidade. Se não há unidade, não há crescimento. Então, o que testifica o nosso crescimento é a nossa unidade. Irmãos, eu queria que você saísse daqui hoje com esse pensamento. Você precisa ser um com esse irmão que você está sentado aí do lado. E isso implicará um relacionamento não religioso. Sabe aquela coisa igrejeira de domingo? Não, irmãos, é uma coisa para a vida. É uma coisa que acontece na segunda, na terça, na quarta. Não é uma relação aos domingos, mas entre os domingos da vida. É ligar, é se preocupar, é saber como está, é se importar com o outro. Que nós saímos daqui, irmãos, conscientes de que o Senhor nos chamou para uma relação aprofundada nele e que se manifesta nos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Paulo vai concluir dizendo que todo esse processo é para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão, irmãos? É que não há problema em ter sido menino. O problema é se manter menino. Chega uma fase da vida que a gente amadurece ou amadurece. Tá aí Diogo aí, teve a filha agora aí, 2 dias atrás, já falou logo, rapaz, minha vida mudou quando eu vi aquele pacotinho de gente. Por quê? Porque tem etapas da vida que nos amadurecem. Assim é a vida cristã, irmãos. A nossa fé, ela deve ser madura, progressiva. Uma fé que amadurece. Não tem problema em você ter cantado heresia, pregado heresia. O problema é você continuar pregando. O Senhor nos chamou para uma ideia de amadurecimento, de aperfeiçoamento constante. O problema é continuar do mesmo jeito a vida inteira. Paulo vai concluir dizendo, não sejam meninos inconstantes. Essa imagem que aparece aqui é a imagem de um barco açoitado pelos vendavais, à deriva. É como se Paulo dissesse, quem vive a unidade da igreja, amadurece na fé. E pessoas maduras, irmãos, são pessoas bem resolvidas. Sim ou não? Gente madura não lida com a opinião alheia. Gente madura não se baseia pelo que o outro fala. Ele sabe bem quem é, porque tem raiz sólida em Deus e em si mesmo. Que nós sejamos, irmãos, amadurecidos no Senhor para toda a sua boa obra. Paulo conclui dizendo que todo o corpo bem ajustado. Essa é a nossa missão. É ajustarmos uns aos outros. E esse corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio das juntas. Que imagem fantástica! Segundo a justa operação de cada parte, que faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, que a gente possa entender essa imagem. O nosso desafio da fé é sermos um corpo bem ajustado. É aquela imagem das engrenagens que se juntam e elas se completam no movimento. E à medida que se ajustam, a locomotiva consegue andar. Amém, irmãos? Sejamos assim. Que as nossas diferenças possam se encaixar e não nos parar, mas nos fazer andar e nos fazer prosseguir. Eu já contei para vocês aqui, mas vale a pena contar mais uma vez. A analogia do porco-espinho. O porco-espinho é interessante porque quando chega a época de inverno, vem o frio, eles que costumam dormir sempre juntos para se aquecerem, vivem um grande dilema. Porque se eles se juntam para aquecer do frio, os espinhos alheios podem furar um ao outro. E se furam um ao outro, eles podem morrer por causa do espinho. Mas se não se juntarem, vão morrer de frio. E aí eles possuem esse grande dilema, o que fazer? Ou eu morro de frio, ou eu tento me ajustar ao espinho do outro para sobreviver. Que imagem, né, irmãos? Ou eu morro de frio,
ou eu tento me ajustar ao espinho do outro para sobreviver? A pergunta é, o que é que nós vamos decidir? Morrer sozinhos na solidão do frio ou nos ajustarmos ao espinho do outro? Porque sim, irmãos, tem espinho aqui, tem espinho aí. O desafio da fé é que nós possamos resilientemente nos ajustar ao espinho do outro e que possamos assim, como Paulo disse, estarmos ajustados, bem alinhados, como um corpo só, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Que nós sejamos um para a glória de Deus e para o louvor do seu Filho Jesus.